Olá pessoal, continuando o nosso curso, né, de processo estocástico, vamos ver a função de massa de probabilidade conjunta, né, dos processos soma. Na última aula, né, nós vimos a propriedade, né, dos incrementos independentes e vimos que o processo soma, né, tem essa propriedade e além dessa propriedade elas têm incrementos independentes e estacionários. Na aula de hoje nós vamos continuar, né, com o nosso processo soma e utilizar a propriedade, né, de incrementos independentes e estacionários, né, para calcular a função, né, de massa de probabilidade conjunta ou a função densidade. Vamos calcular também a autocovariância, né, do processo soma e vamos mostrar, né, como é que seria um processo autorregressivo e um processo média móvel. Né. No nosso momento invenção, né, temos a máquina diferencial 2, que é uma calculadora mecânica, né, automática. Ela foi criada, né, por Charles Babbage, né, que era um matemático, né, e engenheiro mecânico e inventor, né, em inglês. Né, e essa máquina, né, era usada, né, para fazer cálculos com polinômios e era útil, né, na construção de tabelas. Né, o pessoal tinha muita dificuldade, né, para fazer tabelas de logaritmos, tabela das funções trigonométricas. E ela seria usada, né, para isso, para automatizar, né, esse processo de construção de tabelas. Né. Agora o Babbage, né, nunca conseguiu construir e terminar uma máquina, né, completamente. Né. Ele mostrou, né, que a máquina seria útil, né, mas ele não conseguiu terminar. Né. A número um tinha uma versão, né, bem simples. Depois ele fez projetou, né, a número 2, mas ela só foi construída pela primeira vez, né, pelo Museu de Ciências de Londres. Né. Levou 6 anos, né, para ser construída. Bem, vamos calcular, né, a função de massa de probabilidade conjunta, né, do processo soma. Né. Então a gente vai ver que a propriedade, né, dos incrementos independentes estacionários, né, facilita, né, esse cálculo. Vamos usar um exemplo primeiro. Hein. Então considere um exemplo, né, que processo de contagem binomial, né, Sn igual a I1 até In, né, lembrando que I1, né, é 1 ou 0, e N é 1 ou 0, né, todos com a mesma probabilidade. Então vamos calcular a seguinte probabilidade. Né? Qual a probabilidade de S2, né, ser igual a 1, S5, né, ser igual a 3 e S6 ser igual a 4? Né? A primeira coisa que vemos, né, é que essas variáveis, né, elas não são independentes. Né? S2, S5 e S6 não são independentes, pois tem variáveis aleatórias comuns. Né? S5 tem 1 e 2, né, em comum com S2, e S6, né, tem variáveis em comum também. Agora perceba uma coisa, né? A probabilidade de S2 ser igual a 1 e S5 ser igual a 3, isso quer dizer que I1 mais I2, né, tem que ser igual a 1, porque S2 é igual a 1, e se I1 mais I2 é igual a 1, né, sobra que I3, I4 e I5, né, tem que ser igual a 2, né, para poder dar 3, né, no final. Né. 2 mais 1, 3, né. E o I6, né, como aqui tem 1, aqui tem 2, né, então 1 mais 2, 3, né, então o I6, né, tem que ser 1, né, para poder o S6, né, dar 4. Né, então a gente vai utilizar, né, isso para calcular, né, essas probabilidades. Então, usando, né, a propriedade de incrementos independentes, podemos escrever, né, que a probabilidade de S2 igual a 1, S5 igual a 3, S6 igual a 4 é a probabilidade de S2 ser igual a 1 e S5, né, menos S2 igual a 3 menos 1, né, tem que ser igual a 2, né, para poder dar 3, e S6 menos S5, né, tem que ser igual, né, a 4 menos 3, né, que é 1.
Observe que S2, né, é I1 mais I2, né, que é igual a 1. Então o I1 mais I2, né, tem que ser igual a 1. Aí sobra, né, que I3, I4 e I5, né, tem que ser igual a 2, né, que é 3 menos 1, para poder o S5 dar 3. E para que o S6 seja 4, né, como a gente tem 3 até I5, né, o I6 tem que ser 1. Né? E veja que S2, né, S5 menos S2 e S6 menos S5 não tem nenhuma variável aleatória em comum, então isso aqui são independentes, né, esses incrementos. Né? Então essa probabilidade aqui, né, é a probabilidade do produto, né, de cada individual, já que S2, né, independente, né, de S5 menos S2 e independente, né, de S6 menos S5. Então essa probabilidade é a probabilidade de S2 ser igual a 1 vezes a probabilidade, né, de S5 menos S2 ser igual a 2 e de S6 menos S5, né, ser igual a 1. Bem, aí a gente usa, né, a propriedade de incrementos estacionários, então a gente tem que, isso é a probabilidade, né, S2 igual a 1, colocando, né, de volta, né, aquela probabilidade, então isso é de S2 igual a 1, usando, né, os incrementos estacionários, né, S de 5 menos 2, né, igual a 2, e S de 6 menos 5, né, igual a 1. Então dá a probabilidade, né, de S2 igual a 1, S3 igual a 2 e S1, né, igual a 1. Essas probabilidades a gente já sabe, né? Então isso é combinatória, né, de 2 a 1, 2, 1 a 1, né, P elevado a 1, 1 menos P elevado a 1, né, o número de 1 e o número de zeros. Combinação, né, de 3, 2 a 2, de P ao quadrado, né, que é o número de 1s, 1 menos P, né, que é o número de zeros. E aqui, né, seria de 1 a 1 a P, né, na realidade é a probabilidade de 1, né, ser igual a 1, né, que é igual a P. Eu só colocou só para normalizar, né, as coisas aqui. Então isso dá 2P, né, 1 menos P, mais 3P ao quadrado, né, 1 menos P mais P. Certo? Que é igual, né, a probabilidade, né, de S2 igual a 1, S5 igual a 3 e S6, né, igual a 4. Bem, considera agora um processo qualquer, né, xn, né, e d, que tem valores inteiros, né, e portanto Sn também, né, tem valores inteiros. Então a gente vai calcular, né, a função generalizar, né, para uma função de massa de probabilidade conjunta qualquer, né. Então para tempos n1, né, menor do que n2, menor do que nk, então a gente tem, né, a probabilidade, né, de Sn1 ser igual a um valor y1, Sn2, y2, Snk a um valor yk, a probabilidade, né, de Sn1 ser igual a y1, de Sn2 menos n1 ser igual a y2 menos 1, até, né, S de nk, né, menos nk menos 1 ser igual, né, yk menos 1. Todos eles, né, são incrementos independentes, né, e estacionários, né, então a gente já usou, né, a propriedade aqui. Se xn, né, for um processo que tenha valores contínuos, né, então a gente tem que a FDP conjunta, né, de Sn, né, nos tempos n1, n2, nk, né, seria dada por isso aqui, né, seria a função densidade, né, conjunta de Sn1, Sn2 até Snk nos pontos, né, y1, y2, yk. Aí veja que é a mesma a probabilidade de Sn1 igual a y1, né, é a função densidade, né, de Sn1 no ponto y1. Aqui, né, seria S de n2 menos n1, né, a função densidade, né, daqui de y2, né, menos y1. Até o último, né, que seria, olha, fazendo analogia, né, é a função densidade, né, de S de nk menos nk menos 1, né, de yk, né, menos yk menos 1, né, como está aqui. Bem, vamos calcular, né, a função de massa de probabilidade conjunta, né, de uma sequência de variáveis aleatórias gaussianas, né, I e D.
Né? Então a gente tem, né, que xn é uma sequência de variáveis aleatórias I e D, está chamando de xn, com esperança zero e variância, né, sigma ao quadrado. Certo? Bem, o processo soma correspondente, né, seria Sn, né, x1 até xn, né, somando. Né? E a gente quer a FDP conjunta, né, de Sn nos instantes n1 e n2. N1 é menor do que n2. Né? Então a gente vai usar, né, isso aqui, né, para calcular. Veja que a gente vai usar só até aqui. Né? Então a gente sabe, né, que a soma, né, de variáveis aleatórias gaussianas, né, I e D é uma variável aleatória gaussiana com esperança zero, e a variância, né, dela seria n sigma ao quadrado. Né? Isso a gente já sabe, né, que quando ela é I e D, né, é n vezes a variância, né, da variável aleatória, né, xn. Lembrando, né, que a função densidade de probabilidade, né, de uma gaussiana, né, de uma variável aleatória gaussiana, com esperança nula, né, em uma variância sigma ao quadrado, é dada por essa fórmula aqui. Né. Então, olha, a FDP conjunta, né, de Sn, né, em N1 e N2 será dada por isso aqui, né, F de Sn1 Sn2, né, vai ser igual, né, a F de Sn1, né, no ponto y1, F de Sn2, né, menos Sn1, num ponto, né, y2, né, menos y1. Como a gente viu na fórmula anterior. Aí veja que isso aqui, né, a gente pega as sigma ao quadrado, né, que é a média zero, né, a gente só precisa da variância. Né. A variância da soma, né, em N1 é N1 sigma ao quadrado, né, então aparece N1 sigma ao quadrado aqui. Né, e é de y1, né, então fica y1 ao quadrado, né, menos y1 ao quadrado. Veja que x, né, menos x2. Agora aqui o x, né, é y2 menos y1 ao quadrado. Tá vendo? E aqui, né, é n2, né, menos n1. N2 menos n1 vezes sigma ao quadrado. Né? A variância, né, dessa função aqui, né, dessa gaussiana. Então é a variância, né, e a variância aqui novamente, né, dividido pela variância, né, como está aqui. Vamos calcular agora, né, a autocovariância, né, de Sn, e vamos usar, né, a propriedade de incrementos independentes, né, para calcular, né, essa autocovariância de um modo bem interessante. Hein? Então a gente, primeiro supor que n é menor do que k, né, ou seja, n é o mínimo, né, entre n e k. Então a covariância, né, da soma, né, nos tempos nk, né, é por definição a esperança, né, de Sn, né, menos a esperança de Sn, vezes, né, a esperança, né, de Sk menos a esperança de Sk, né, a esperança, né, desse produto. Bem, isso aqui a gente tem, né, é nm, né, aqui é nk, desculpe, km, né. Então a gente só substituiu, né, então se a esperança de Sn, né, menos nm, Sk menos k menos m. Então a gente vai fazer fazer o seguinte, né, a gente vai somar esse termo aqui, que é o menor, vai somar aqui e subtrair. Então a gente não fez nada, né? Então a gente está somando, né, esse termo e depois subtraindo, né, esse termo. Bem, por que fazer isso, né? A gente vai ver logo a seguir, né? Veja, agora a gente vai multiplicar, né, esse termo aqui, né, por esse aqui, né, que vai dar Sn menos nm ao quadrado,
né, e depois multiplicar, né, esse termo pelo restante, certo? Então, fazendo isso, né, a gente tem que esse vezes esse, né, dá isso ao quadrado, e esse vezes esse, né, dá isso aqui, né, vezes esse resto, né, certo? Agora aqui a gente pode arrumar, né, isso aqui, né? Então, arrumando isso aqui, isso dá SK, né, menos SN, né, menos K menos N, né, vezes M, certo? Aí, ó, observe, né, que isso aqui é independente, né, disso aqui, porque SK menos N, né, é um incremento, né, que não tem nenhuma variável aleatória, né, em comum, né, com SN. Né, ele começa a contar, né, de N mais 1 até K, né, porque N, né, é menor do que K. Então essas coisas são independentes. Então a esperança, né, desse produto aqui, né, é o produto das esperanças. Né? E isso aqui, como a gente vê por definição, né, é a variância, né, de SN. Certo? Então isso aqui é a variância, né, de SN mais o produto, né, das esperanças, porque essas duas coisas são independentes. Né? Mas olha, a esperança, né, de SN menos NM é a esperança, né, de SN menos a esperança de NM. Isso aqui é uma constante, né, fica o próprio NM, e a esperança de SN é NM também. Então NM menos NM dá zero, né, então esse produto dá zero. Essa esperança aqui também dá zero. Hein? Então sobra só a variância, né, de SN, né, que é sigma ao quadrado, né, xn, né, então dá n sigma ao quadrado. Né. Se a gente agora pegasse k menor do que n, né, seria k sigma ao quadrado, fazendo a mesma coisa. Né. Então a gente pode dizer, né, se k é o mínimo, né, entre n e k, né, a covariância, né, de Sn e Sk, né, seria k sigma ao quadrado. Ou, né, botando numa fórmula só, a covariância, né, de S nos tempos nk é o mínimo, né, entre nk sigma ao quadrado. Bem, agora a gente pode calcular, né, a autocovariância, né, do parcial aleatório, né, facilmente. Né. Então a gente tem que a variância, né, da variável d, né, d de j, né, é sigma ao quadrado, né, de d de j é igual a 4, né, p 1 menos p, que independe até do j, né, porque todas elas são iguais. Então, pelo resultado anterior, né, a covariância, né, de SNK, né, de SN e de SK, né, é o mínimo, né, entre NK dessa variância aqui, né, que é o mínimo, né, entre NK de 4P 1 menos P. Bem, aqui temos umas generalizações, né, do processo soma. O primeiro é um processo autorregressivo, né, que a gente vai ver mais adiante. Né, e ele é dessa forma, né, é uma forma recursiva. Né, yn, né, que é o processo, né, igual a alfa, né, yn menos 1 mais xn, né? Ele é de primeira ordem, né? Porque você só tem yn menos 1, né? Não tem yn menos 2, seria um de segunda ordem, né? E xn, né, é uma variável aleatória, né, id, né? Então é uma generalização, né, desse processo, essa forma recursiva. E temos uma outra forma, né, que a gente chama de processo média móvel. É interessante, né, que isso apareceu bastante, né, nos últimos dias, né, essa média móvel, né, o processo média móvel, no caso dos gráficos, né, para Covid, né, 19, né, para o caso do vírus. Nesse caso, os H0, né, H1, H2 eram todos iguais, né, como a gente tem K mais um termo, né, cada H0 desse era 1 sobre K mais 1, né, que aí dividia, né, isso da média móvel. Mas
Isso aqui, né, é um processo geral, né? Normalmente é o que a gente vai fazer, né, no final do curso. A gente vai usar uma estrutura desse tipo, né, para fazer os melhores preditores, né, e os melhores estimadores, né? E o que a gente tem que fazer, né, para achar os melhores estimadores é calcular, né, esses pesos, né, H0, H1, H2, HK, de modo, né, a minimizar o erro é, quadrático, né, médio, né, vamos dizer, da nossa predição ou da nossa estimação. Bem, aqui são os créditos, né, pela foto, né, da máquina de diferenças número 2, né, de Charles Babbage, né, e construída, né, pelo Museu de Ciências, né, de Londres. E na próxima aula, né, nós vamos é, iniciar, né, o processo de Markov. Então, pessoal, até a próxima aula.